E aí pessoal, eu me chamo Fernando e se você cultiva açaí ou pretende plantar açaí, eu tenho certeza que uma das principais dúvidas que você vai ter é a seguinte: quanto de água o açaí precisa por dia? Quanto de água eu vou ter que fornecer por meio da minha irrigação ao meu plantio de açaí todos os dias? E essa, sem sombra de dúvida, é uma pergunta que você realmente precisa responder. Isso porque plantios em terra firme dificilmente, eu diria até, é muito improvável que você consiga ter bons resultados sem utilizar a irrigação da forma adequada. É por isso, então, que é muito importante que você forneça a quantidade correta de água todos os dias. Isso para que você não desperdice recursos como água, energia e também para que você consiga ter produção, principalmente na entre-safra da sua região. No caso aqui do Pará, do Nordeste do Pará, para ser mais específico, a nossa entre-safra acontece no primeiro semestre. Por conta disso, a irrigação, de forma alguma, pode falhar ao decorrer do ano, para que você consiga ter bons frutos sendo colhidos no primeiro semestre e assim obter bons preços. Mas então nesse vídeo vamos ver qual é a quantidade de água que um açaizeiro realmente precisa por meio da sua irrigação. Mas antes, gente, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like pra gente, isso aí é muito importante. Não se esquece de verificar se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve. Não se esquece que você faz parte da empreitada de chegarmos em 10 mil inscritos agora em 2023. E já estamos alcançando aí 50% da nossa meta. E não se esquece também de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no Instagram, no TikTok, te dando dicas de cultivo de plantas, de pimenta do reino, acerola e também de açaí. Então, vai lá e nos acompanhe todos os dias. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! Então, qual é, afinal, a quantidade de água que um açaizeiro realmente precisa? Bem, é importante que você saiba que à medida que o açaizeiro vai crescendo, essa demanda por água também vai aumentando. À medida que o açaizeiro vai ganhando mais tronco, ou chamado estipe, à medida que ele vai formando mais folhas maiores, ele vai precisando de mais água. E também, principalmente, na fase em que ele está formando frutos. É essa fase, a de frutificação, a fase mais importante em relação ao fornecimento de água. Isso porque a falta de água nessa fase faz com que ele tenha seu crescimento prejudicado, além disso também pode provocar a queda dos seus frutos. Então é importante que a gente saiba que a demanda de água ao decorrer do tempo em um plantio de açaí vai crescer até chegar no ponto limite que chegaria por volta da época em que ele começa a frutificar. Então, qual é realmente a quantidade de água necessária para um açaizeiro? Desde a sua fase de muda, quando ele está pequenininho ainda, até quando ele chega à sua fase adulta, formando frutos. E para encontrarmos essa informação, eu acredito que a fonte mais confiável são as pesquisas da Embrapa. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, era a que nos dá grande parte das informações relacionadas ao cultivo, ao manejo do açaí em terra firme. Então, bora consultar o material da Embrapa. Então aqui eu separei pra gente um material da Embrapa que foi um circular técnico, na verdade um comunicado técnico de número 317, lançado lá em 2019. Nessa época, estava acontecendo o lançamento da cultivar BRS Pai d'Égua e esse comunicado serviu justamente para lançar essa nova cultivar de açaí. E dentro desse comunicado técnico consta um trecho sobre irrigação. E olha só que interessante o que é dito aqui. Aqui nesse material, a gente consegue observar, na realidade, o que foi utilizado de água na irrigação durante a condução dos açaizeiros que deram origem a cultivar BRS Pai d'Égua. Você pode ver aqui nesse trecho, são apresentadas as quantidades de água que foram utilizadas nas diferentes idades de cultivo do açaizeiro. Ou seja, na verdade, o que está sendo exposto aqui não é a quantidade que eles recomendam que se use, mas sim a quantidade que foi utilizada no experimento para o lançamento da nova cultivar. E também aqui a gente consegue ver uma tabela, né? Nessa tabela a gente consegue observar informações como a idade do plantio, ou seja, de 0 a 1 ano, 2 e 3 anos, e a partir de 3 anos a gente consegue observar também o número de estipes, ou seja, o número de açaizeiros por touceira, e a quantidade demandada em litros por touceira dia. Ou seja, de 0 a 1 ano, com 1 a 2 estipes por touceira, o fornecimento de água era de 40 litros por dia. Enquanto que, a partir do terceiro ano, o fornecimento de água para touceiras de 3 a 4 estipes já era de 120 litros de água por touceira por dia. E aqui ao lado nós temos, então, a quantidade de litros usados por hectare diariamente.
saindo de 16 mil litros ou 16 metros cúbicos de água por hectare por dia até 48 mil litros ou 48 metros cúbicos a partir do terceiro ano por hectare por dia. Bem interessante. Agora uma outra coisa curiosa, gente. Bem aqui embaixo, no rodapé da tabela, tem a seguinte frase, a seguinte informação. Recomendação dada por Antônio Coutinho, em Belém, Pará, em janeiro de 2004. Entre parênteses, informação pessoal. Antônio Coutinho é um pesquisador da Embrapa que trabalha na área da irrigação, muito conhecido aqui na nossa região. E aqui é interessante porque é uma informação de 2004, é uma informação aparentemente não baseada em dados científicos e é uma informação que, segundo o próprio comunicado técnico, é uma informação pessoal, não está sendo baseada em algum artigo que já foi publicado. E essa afirmação é, no mínimo, curiosa, porque não nos dá certeza da fonte dessa informação do ponto de vista científico, né? Cadê o artigo, cadê a pesquisa, o experimento, aonde foi conduzido para poder chegar a esses valores? Aparentemente, não há. A partir dessas afirmações que nós vimos aqui no comunicado técnico e também em vários outros materiais recentes sobre açaí, a gente consegue observar que a gente ainda tem muita carência de informação em relação à irrigação da cultura do açaizeiro. A gente não sabe realmente qual é a demanda de água de um açaizeiro ao decorrer do seu crescimento, desde a sua fase de muda até a sua fase adulta ou mesmo a sua fase de produção de frutos. E essa falta de informações é, infelizmente, muito prejudicial para quando a gente vai montar um sistema de irrigação. Isso porque, no dimensionamento da irrigação, e entenda aqui, dimensionamento como o projeto, como o cálculo que a gente faz para poder projetar a irrigação para a cultura do açaí, para cada propriedade específica de cada produtor, a gente precisa de uma série de informações, de dados, como por exemplo o chamado KC. O KC é um indicador, na verdade é chamado como coeficiente, que nos ajuda a definir qual é a quantidade real de água demandada por cada cultura em cada fase do seu crescimento ou produção de frutos. Então, no caso do açaí, a gente ainda não tem essa informação, mas só para que você entenda a importância desse dado. Para a gente não fugir muito da família das palmeiras, das arecáceas, bora ver aqui um exemplo do coco anão verde. Olha só, aqui nós temos a seguinte tabela, que é de um comunicado técnico agora já sobre o coqueiro anão. E o coco, assim como o açaí, é uma palmeira e eles podem ter comportamentos semelhantes. Mas ainda assim, é importante que cada espécie tenha as suas informações específicas de demanda para projetarmos a irrigação a partir dela. Então, no caso aqui, a gente consegue ver o KC, que é o coeficiente de cultivo, ou coeficiente da cultura, do coqueiro no seu primeiro ano, no seu segundo ano e no seu terceiro ano em diante. E aí a gente observa aqui que há uma especificação do seu estágio de crescimento. No primeiro ano é um desenvolvimento vegetativo, no segundo ano também, e no terceiro ano já é uma fase, um estágio de florescimento e desenvolvimento de frutos. E você pode observar que os valores, o coeficiente de cultivo ou da cultura, ele vai aumentando ao decorrer dos anos. Ele começa com 0,65, vai para 0,85 e depois vai para 1. Isso quer dizer que a demanda por água vai aumentando à medida que os anos vão passando e os coqueiros vão crescendo e entrando em fases que demandam mais água, ou seja, de formação de frutos. A mesma coisa acontece com o açaizeiro. E o KC, que é o coeficiente da cultura, é só um dos indicadores que nós não temos ainda sobre o açaí. Esse KC, assim como várias outras informações, vários dados que nós não temos ainda disponíveis, eles nos ajudam a dimensionar, a calcular, a projetar de forma muito mais precisa a quantidade de água demandada pelo açaizeiro no seu cultivo. E é importante a gente pensar o porquê dessa carência de informações na cultura do açaí. Já pensou, poxa, como é que falta essas informações que são básicas para várias culturas que nós já temos aqui no Brasil e no mundo, como é que falta para o açaí, já que ele é uma cultura que todo mundo está plantando? Pelo menos aqui no Pará, todas as cidades hoje, basicamente, estão expandindo seus plantios de açaí. Então era natural que nós tivéssemos essas informações. Aliás, não só aqui no Pará, em vários lugares no Brasil, em vários estados no Brasil, já está sendo produzido o açaí. Então era natural que vários desses dados já estivessem disponíveis para a gente conseguir projetar melhor a irrigação desses plantios. E eu aqui vou colocar 2 pontos que eu acredito que são os motivos pelos quais o açaizeiro ainda não tem grande parte dessas informações
estudadas. O primeiro motivo que me faz acreditar do porquê dessa carência de informações é o fato do açaizeiro ter se tornado, muito recentemente, uma cultura comercial. Os primeiros cultivos comerciais, ou seja, os primeiros cultivos para exploração do fruto, têm seus registros aí da década de 70, aqui no Pará. Ou seja, pouco mais de 50 anos. E é um bom tempo, aliás, são mais de 5 décadas. Mas para uma cultura como o açaizeiro, que tem um ciclo muito longo de vida, você pode ter certeza que 50 anos talvez não seja muito. Só para você ter uma ideia, uma cultura de ciclo tão grande como o açaizeiro acaba dificultando muitas pesquisas. No caso, para lançar uma nova cultivar, demanda-se aproximadamente 10 anos. Não é à toa que hoje nós temos apenas 2 cultivares no mercado, a BRS Pará e a BRS Pai d'Égua. Ou seja, 2 cultivares em apenas 5 décadas. E o segundo motivo que me leva a entender essa carência de informações é o fato de que só nos últimos talvez 10 anos, eu vou arriscar aqui talvez 15 anos, o açaizeiro tenha se tornado realmente um produto de grande demanda nacional e internacional. Até alguns poucos anos atrás, açaí, e não me entenda mal, mas o açaí era considerado como se fosse uma comida de pobre, vamos colocar dessa forma. Assim como foi, por exemplo, se eu não estou enganado, o caviar, que inicialmente tinha um preço muito baixo, todo mundo consumia, e por algum motivo a demanda aumentou bastante e a oferta talvez não tenha acompanhado essa demanda, e aí ela acabou se tornando uma das comidas mais caras que a gente tem conhecimento. O açaí é basicamente o mesmo comportamento. Não tão caro quanto o caviar, espero que nunca chegue nesse patamar, mas sem sombra de dúvida, o seu preço aumentou bastante, porque a demanda nacional e internacional aumentou muito. Não é à toa que muitas das pesquisas hoje apontam que o açaí deixou de ser a base da alimentação de muitas famílias paraenses. Então, pelo fato dele ter se tornado de grande importância comercial somente nos últimos 10, 15 anos, tão logo as pesquisas também começaram a receber grandes investimentos também somente nesses últimos anos. Tem ganhado grandes eventos só para falar do açaí. Então, por causa desses 2 motivos, e claro, devem existir vários outros, mas esses são os 2 que eu considero mais importantes, mais pertinentes, é que fazem com que a gente ainda tenha muita carência de informação em relação à cultura do açaí, e várias delas relacionadas à irrigação do açaizeiro. Então, por enquanto, gente, essa aqui é a demanda de água que um açaizeiro necessita por dia. É por aqui que vocês vão se basear para poder definir quanto de água o seu açaizeiro irá receber por dia. Nesse caso, relembrando, é um comunicado técnico da BRS Pai d'Égua que eu vou deixar aqui embaixo para você fazer o download desse arquivo. E se você quiser, claro, ver com mais detalhes. É claro, esses valores aqui você pode ajustar de acordo com a sua realidade, de acordo com as condições de solo da sua propriedade, se ele é mais arenoso, mais argiloso, de acordo com a evaporação de água da sua região, se evapora mais, se evapora menos, de acordo com a idade do seu plantio. Então você vai fazendo pequenos ajustes baseados nessas indicações. Mas lembre-se que a gente ainda precisa dar grandes passos no levantamento de informações, de dados, para conseguirmos dimensionar, projetar irrigações mais precisas. Eu espero ter esclarecido o quanto de água um açaizeiro precisa. Na verdade, eu espero ter esclarecido que a gente ainda precisa dar grandes passos, estudar muito o açaizeiro para realmente conseguirmos definir quanto de água um açaizeiro precisa. Mas vamos lá, vamos trabalhando com aquilo que nós temos hoje disponível para trabalharmos a nossa cultura tão desejada que é o açaí. Eu espero que você tenha aprendido algo aqui com esse vídeo hoje. Em retribuição, gente, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, é para a gente ser muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal. Gente, se você chegou até aqui, vale a pena então se inscrever no canal. Não se esqueça que você faz parte do nosso desafio de chegarmos em 10 mil inscritos até o final de 2023. Já estamos em 50% dessa meta e você faz parte desse desafio. E também nos acompanhe nas redes sociais. Estamos todos os dias no TikTok, no Instagram, te trazendo informações como essas que vocês viram hoje. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.